Todo mundo sabe que a Matic é um dos melhores projetos que nós temos no mercado de criptomoedas. A pergunta que realmente ninguém responde é quanto de retorno ela pode te dar, levando em consideração que ela está num ponto muito mais abaixo do que ela já alcançou historicamente. Então nesse vídeo eu vou te falar a projeção que a Matic tem para os próximos anos e consequentemente quanto de retorno ela pode colocar no seu bolso. O que qualquer pessoa que não conhece a análise gráfica de fato vai olhar para esse site CoinMarketCap e vai ver esse gráfico e aqui vai fazer uma projeção muito simples e muito básica. Quanto que a Matic já alcançou nos seus 3 dólares, o que é um valor muito alto, e quanto que ela está agora, valendo 80 centavos de dólar. Então, se você fizer uma projeção somente para o topo histórico, vai dar uma valorização interessante. Só que nós queremos o real potencial a partir do momento que ela rompa esses 3, que é totalmente possível no contexto de mercado que nós estamos tendo. Então, 2024, 25, 26 vão ser anos de ouro para o nosso mercado, consequentemente para os melhores projetos. Por isso, nós precisamos fazer uma análise mais minuciosa do contexto da Matic. Você vai ver que, entrando no gráfico, eu quero te mostrar o que está acontecendo no gráfico semanal. E aqui tem muita informação valiosa para você. Nós temos principalmente um padrão lateral sendo construído na Matic. Você vai ver que embaixo, tocando os pontos mínimos do gráfico semanal, você consegue traçar uma reta. Da mesma forma que do lado contrário, na verdade, em cima, você também consegue traçar uma reta. No final, vamos ter um padrão lateral na Matic que indica que aqui temos uma tendência forte de baixa, enquanto embaixo temos uma tendência forte de alta, ou seja, temos uma briga de tendências. Final da história, o mercado não se decide, ele fica lateral, não é à toa que ela bateu aqui nos 3 dólares, voltou para os 32 centavos de dólar e está brincando nesse meio do caminho, dentro desse intervalo que nós chamamos de range. Aí, o que eu tiro dessa informação? Primeiro, eu vou te mostrar a paridade que a Matic está tendo com o próprio dólar e você vai ver a semelhança. O dólar está trabalhando no mesmíssimo padrão. E por que eu estou te mostrando isso? Porque padrões se repetem e o que na análise gráfica, quando acontece um triângulo simétrico, como você está vendo, a sua pergunta que fica é o que acontece depois? O mercado faz o quê? Então, se você for olhar, antes deste padrão de lateralidade, a Matic teve uma impulsão no seu preço muito forte. Só que de 1 centavo de dólar e chegou a bater 2,53. Então uma valorização, se você for colocar mesmo na ponta do lápis, de 22.000%. Cara, foi uma valorização sinistra. A verdade é, ela vai ter o potencial de repetir esse retorno? Acho muito difícil. E o motivo é bem simples. Porque o tamanho de mercado da Matic hoje está em 7 bilhões de dólares. Então, para você ter uma expansão de 22.000% de alta, cara, vai ter que subir muito. Consequentemente, precisaremos de mais dinheiro, porque a Matic já se expandiu demais, já está no ranking aqui 15 do nosso mercado. Então, quanto maior o projeto, mais difícil vai ser empurrar ele para cima. Então, a Matic acaba sendo uma opção muito viável para quem busca uma certa proteção, tá? Uma exposição menor ao risco de acordo com o nosso mercado. Nosso mercado é extremamente arriscado, então se você buscar projetos dentro do ranking, do top ranking aqui, vão ser projetos mais consolidados, porque já tem muito dinheiro neles. Agora, projetos pequenos, a chance de todo o capital que você vê lá sumir, ser realocado em outro lugar é muito alta. Por isso que quando você vai descendo o ranking das moedas com um tamanho de mercado cada vez menor, o risco é cada vez maior. Então, se você está procurando um projeto para botar na sua carteira, esperando uma projeção nos próximos anos, cara, a Matic tem um potencial imenso. Só que, nesse meio do caminho, olha só como é que é importante você ter noção gráfica para você se situar no mercado. Quem não se situa vai fazer compras de qualquer forma, vai comprar em qualquer ponto e não vai ligar para nada. Ou seja, se o mercado pegar agora e cair 20, 30%, a pessoa vai ficar desesperada, vai pensar que fez um péssimo investimento, sendo que, na verdade, o padrão dela está sendo respeitado. Por isso que é importantíssimo você ter uma estratégia para lidar com o mercado. E por causa disso, vamos pegar o gráfico, vamos continuar aqui na projeção. Como ela teve um movimento de 22% antes, o normal, tá, seria você repetir a projeção para o pós-rompimento. Então, assim que esse padrão for rompido, essa linha de tendência que você está vendo aqui na parte superior for rompida, você tem um aval aqui para a Matic fazer uma confirmação e, além disso, continuidade da tendência anterior. Na verdade, esse é o papel fundamental de um padrão gráfico de triângulo simétrico. Ele tende a dar continuidade ao movimento anterior. A pergunta que fica é que
Vai fazer o mesmo movimento? Claro que não, por motivos que eu já te expliquei. Então, até onde a Matic pode ir? Primeiro, inegavelmente, ela vai buscar o seu topo histórico nos seus 2,93 aqui. Então é bem clássico, a partir do momento que ela romper essa linha de tendência aqui, ela pode não ir de uma vez só, mas ela tem um potencial bem grande aqui, uma probabilidade alta de bater os seus 2, 3 dólares. E o que vai acontecer nesse ponto? Vai romper, vai começar a cair, vai ter despejo, vai formar um topo duplo aqui, um padrão que entrega baixa. Só veremos lá na frente. Já tem um site fazendo uma projeção bem, entre aspas, realista da situação para a MET nos próximos anos. Você vai ver aqui que em 2023 o preço máximo deles, a aposta, foi de 1,20 e a MET já bateu aqui, na verdade, acima dos 1 em 2023, tá? Vamos no gráfico diário, vamos pegar um tempo gráfico menor e você vai ver que ela chegou a bater no seu valor máximo 1,9. Então erraram aí 10 centavos para 2023, certo? E na verdade foi exatamente no final do ano. Para 2024, eles têm a projeção de 2 dólares, o que é totalmente viável, tá? Se você for trabalhar numa tendência, uma análise gráfica, você vai ver que é muito viável a MET buscar os seus 2 dólares, que é justamente o alvo desses dois topos aqui que você formou no ombro, cabeça e ombro. Outro padrão que entrega baixa. Por isso que é importante você entender os padrões, que fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Aqui nós temos, olha só, né, um ombro, cabeça e ombro acontecendo na Matic, e ela entregou justamente uma reversão de tendência. Por isso que quando aparece um padrão desse, você já tem que ligar o alerta e falar, cara, tem um potencial de retração na moeda, ela pode cair. E aí o que você faz? Você pode vender uma parcial, você pode realizar uma parte do seu lucro e ficar com uma exposição menor, visando que ela tem uma probabilidade de cair mais. Quem não enxerga isso vai ficar comprando, vai ficar vendo o negócio subindo, caindo e não vai tomar nenhuma decisão. Além disso, se a gente for para o curto prazo, você vai notar que dentro dessas duas opções que a Matic tem, tá? Tanto de um rompimento dessa linha de tendência, que acaba sendo a mais viável dela pegar e romper, você ainda tem em xeque essa linha de tendência inferior. Por que que isso é importante? Porque na análise gráfica, se ele está dentro desse padrão, ele tenta um rompimento, não consegue, a próxima zona que o mercado pode buscar é justamente o ponto inferior de suporte, que seria essa linha de tendência. Então não se surpreenda caso a Matic bata aqui os seus 60 dólares, perdão, calma, bota um zero aí na frente, 0,60, que seriam 60 centavos de dólar, tá? Até os seus 65, então isso aqui é uma zona de compra. Por quê? A Matic está batendo em uma região forte e a tendência é ela defender isso aqui e respeitar o padrão rompendo para cima. Então batendo aqui entre seus 55 centavos de dólar até os 65, acaba sendo uma buy zone, que a gente chama de zona de compra. É importante você entender essas regiões importantes do preço, que você consegue ter muito mais facilidade para tomar decisão, enquanto quem não enxerga isso vai acabar comprando no FOMO aqui, né, o medo de ficar para trás, o negócio estourar, vai acabar comprando nessa região, que não seria uma péssima ideia. Vai tudo do seu gerenciamento de risco e a sua projeção para quando que você quer realmente lucrar, porque se você está investindo no mercado, você precisa comprar e vender, tá? Lembrando, não existe esse negócio de só comprar, esse mercado é de alto risco, e se você está nesse mercado é por causa de dinheiro, então para você ganhar dinheiro, você tem que vender o que você comprou. E aí, se você pegar em uma projeção, segurar até 2031, a média, você teria aqui uma projeção até que realista de 8 dólares, quase, 8 dólares aqui, batendo em 2031, que é um valor realmente alto e excede muito o topo histórico. Então, se você for fazer uma projeção para 2031 que possa bater 8 dólares, vamos pegar desse momento até os 8 aqui, seria mais ou menos um lucro de 897%. Multiplicaria o seu capital em mais ou menos 9 vezes, numa projeção, claro, para 2031. Alguns anos aí, 7 anos à frente, de acordo com a matemática, se eu estou certo. Então, tudo depende até onde você quer ir, até onde você quer segurar seu investimento, mas claro, o mercado entrega muita oportunidade no curto prazo. Por isso que é importante, se você quer extrair o máximo do mercado, entender onde você compra, onde você vende, otimizar isso para não ficar passando sufoco. Investir no mercado de criptomoedas não precisa ser difícil, tá? É importante você entender isso. Então você precisa somente de uma forma de você lidar com o mercado, ter uma estratégia para facilitar a sua tomada de decisão, para você fazer boas compras, fazer boas projeções para venda também. E se você quer ter essa facilidade, uma estratégia para te guiar nesse processo junto comigo,
Link na descrição, você conhece a estratégia Sniper, tá? É a única coisa que você precisa para você realmente aproveitar o máximo que o mercado tem a entregar em 2024, 2025 e 2026. Não perde essa chance. E no curto prazo, o que está acontecendo com a Matic? Vamos no gráfico diário aqui. Nós já temos uma zona importante aqui nos seus 60 a 55 centavos de dólar, que seria uma região que o mercado supostamente deveria segurar somente se realmente a pressão vendedora fosse muito forte e fizesse essa zona ser rompida. Isso tudo está em jogo. Esse mercado não é totalmente previsível assim, é um mercado de alto risco, então você entenda o que você está fazendo, tá? E além disso, no curto prazo, vai ficar bem claro que a Matic está trabalhando em um suporte aqui depois que tentou fazer um rompimento. Ela tentou romper essa linha de tendência, seria um sinal completamente positivo, o rompimento, uma confirmação, e aí sim, um pivô de alta aqui indicando uma continuidade de movimentação da tendência principal. Acontece que essa rejeição acabou levando muita suspeita e ligando o alerta para muitos investidores que acabaram realizando um certo lucro, fazendo ela ter uma desvalorização aqui do seu topo de 2024, mais ou menos aqui em 2023, 2024, de 32%. Então pode parecer uma queda muito pequena, né, olhando no gráfico assim, mas a gente está falando de 32% de desvalorização, cara. É um valor considerável pra caramba, porque tem pessoas, novamente, que compram aqui sem saber o que estão fazendo e simplesmente de um dia para o outro, de uma semana para outra, vê toda a sua carteira desvalorizando 30%. Cara, isso é triste porque você pensa automaticamente, eu poderia ter comprado melhor aqui para surfar o resto da alta da continuidade, melhoraria meu preço médio. Então, se você quer realmente buscar extrair o máximo do mercado, você precisa de uma estratégia. E aí sim, a tendência é, a partir do momento que ele começar a entregar uma pressão vendedora maior nessa zona de suporte, nos seus 73 centavos de dólar, a tendência é que, se não segurar, que ele busque literalmente um rompimento e vá para essa nossa buy zone. Assim que chegar, você tem que avaliar com outros indicadores, para quem manja de análise gráfica, tá? Se você não manja, a estratégia Sniper te ajuda nisso também, que aí sim, juntando tudo em confluência, fazendo validações, você pode ter uma indicação de uma compra forte nessa zona, tá? Esperando que o mercado faça um repique, que é um exemplo muito clássico do que realmente está acontecendo. Eu vou pegar aqui a Litecoin, que é outra criptomoeda, e você vai notar que ela está com um comportamento igual demais da Matic, só que a situação aqui é muito mais extrema, porque não teve continuidade de tendência, não teve tendência anterior. A Litecoin está simplesmente trabalhando em uma linha de tendência de alta, suportando ela já fazem muitos dias. Se você for pegar desde a formação do primeiro fundo, nós temos aqui, cara, 1.800 dias de um suporte sendo respeitado. Cara, poder disso aqui para quem manja análise gráfica, o olho chega a brilhar. Então você vê que é uma zona que o mercado tende a respeitar e muito e defender. Não é à toa que desde a segunda vez que ele acabou formando, ele formou o primeiro fundo, o segundo fundo, ele já conseguiu, com a formação desses dois fundos, criar uma angulação para a linha de tendência, e aí sim, depois disso, tudo foi questão de respeitar um suporte importante. Você vai ver aqui a sombra que ficou quando ele tentou romper, a sombra que ficou, então toda vez que ele se aproxima, o mercado faz e dá um repique para cima. É exatamente isso que nós podemos esperar que aconteça com a Matic, caso ela chegue realmente nessa zona vermelha aqui inferior. Então, olha só quantas zonas que você tem para tomar uma excelente decisão. Você tem já uma zona inferior e uma zona superior para fazer uma realização de lucro. E aí, como é que funciona esse negócio de criar a estratégia, de surfar o movimento? Acaba sendo bem simples. Sabe por quê? Porque quando você faz uma boa compra aqui embaixo, você pensa, onde que eu vou vender? Eu preciso vender tudo? Claro que não. Eu preciso comprar tudo? Claro que não. Você consegue trabalhar com preço médio. Isso é importante, você começar a ser mais flexível e moldável no mercado. Isso acaba sendo um ponto mais importante do que as pessoas que ficam tomando ações impulsivas e depois se arrependem. Então você acaba respeitando muito a análise gráfica e se conversando com ela, falando assim, cara, o mercado está falando que assim que bater o topo histórico aqui, você pode muito bem realizar uma parcial no seu bolso, que seria um lucro aqui, praticamente, se ele chegar na nossa buy zone, de 300, 400%, que é uma valorização imensa, e de acordo com a situação total do mercado, quando a gente vê o Bitcoin, e é importante que você entenda que o Bitcoin comanda todo o mercado de criptomoedas. Se o Bitcoin cai, a tendência é que as moedas caiam também. Então você tem que entender quem é o que manda nesse jogo. Então se você fizer uma análise minuciosa no Bitcoin, vou dar um exemplo. Você analisou o Bitcoin aqui,
certo? Depois dessa análise, você vê que o Bitcoin ele está demonstrando fraqueza no gráfico semanal. Quando ele fizer uma retração maior aqui e começar a buscar um suporte importante, seja nos seus 36, e ao mesmo tempo você volta para a Matic e vê que a Matic já está batendo numa buy zone e junto com o indicador ele já está indicando fraqueza da queda, você já tem o Bitcoin falando com você, compra, e a Matic falando, estamos em zona de compra. O que você faz? Você faz uma compra. Então acaba sendo muito simples você realmente fazer dinheiro com o mercado se você for cada vez mais técnico, porque novamente o mercado é pequeno, o mercado é de alto risco, você precisa ter uma estratégia para surfar ele. Lembrando também que para você ganhar dinheiro com essas moedas, com essas projeções aqui, você precisa vender. Então, acaba sendo muito simples de você fazer aqui uma projeção para a Magic. Então, vamos fazer uma projeção mais análise em cima do price action do que em si o site que eles estão falando $8. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os topos que o mercado entrega e vamos traçar linhas de tendência. Eu vou pegar esse topo aqui para a gente ver projeções. Então, se ele respeitar essa angulação desses dois topos, teríamos alvos aqui em cima na faixa dos $20 até 42, projeção para 2025, Douglas, mas isso pode acontecer, cara, seria possível? E aí acaba sendo muito simples você ver se isso procede ou não, sabe por quê? A Matic hoje tem 7 bilhões de market cap, é muita grana. Se você fizer uma valorização desse ponto a bater $30, você teria que fazer uma multiplicação sinistra aqui. E aí eu vou fazer os cálculos e vou te mostrar para ver se isso aqui cabe mesmo. E olha que interessante, nós teríamos aqui uma valorização, se a Matic batesse $30, de 38 vezes o capital investido, que é muita coisa. Só que o market cap, o tamanho do mercado da Matic, consequentemente ia crescer. E a projeção é que bata 266 bilhões de dólares. Vai agora no momento e vê o que tem próximo desse market cap. Você vê que o Ethereum em si, a segunda maior rede do nosso mercado, já tem quase 300 bilhões de dólares. Então, para uma rede, um protocolo de segunda camada como a Matic, para quem já sabe um pouco da parte técnica do mercado, entende que é possível que isso aconteça com o Ethereum se expandindo, com o mercado crescendo, é totalmente possível da Matic bater 30 dólares no futuro. A verdade é que nós não sabemos quando isso vai acontecer e é extremamente importante você fazer projeções nesse meio do caminho, pontos que a Matic pode bater. E para quem não sabe, tá? Tem várias formas de fazer projeção, mas uma delas é trabalhar em números redondos. Por exemplo, o mercado, por que ele parou em 3 dólares praticamente? Porque o mercado gosta dos zerinhos. Várias moedas são exemplos disso. O Bitcoin bateu os 70 mil dólares também. Então, você dificilmente vai ver uma moeda batendo nos seus 1.352, um número super quebrado. Ele sempre tende a fazer um número mais redondo. Então, você já tem uma projeção aqui que a Matic pode bater 31 dólares. Eu acho que essa projeção para 2031 aqui desse site é muito conservadora. Eu acredito que o potencial do mercado é muito maior que esse. Então, sim, se você for fazer um investimento na Matic, acaba sendo uma excelente opção, mas isso não significa de forma alguma que você vai comprar a qualquer momento, porque é garantia. Lembrando, esse mercado é de risco, então você tem que saber jogar o jogo, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, senão você pode ver o seu dinheiro caindo, derretendo se você comprar na hora errada, assim como muitas pessoas que compraram ali em 2022, achando que o mercado ia começar a subir para a Matic, viu ela caindo de seus 3 dólares para 33 centavos de dólar, uma desvalorização imensa aqui de 90% se você for botar na ponta do lápis, o que é muita coisa. Muitas pessoas perderam dinheiro nessa brincadeira. Então você seja inteligente e trate o mercado com mais seriedade. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um mercado financeiro de alto risco que a gente sempre busca fazer o máximo de dinheiro possível e aproveitar as oportunidades. No mais, espero que esse vídeo tenha ficado bem claro. Se inscreve nesse canal, é muito importante não só para mim, quanto para você ficar cheio de conteúdo e informação. Se você quer virar um sniper com a estratégia sniper, o link está na descrição e é a única coisa que você precisa para realmente ganhar dinheiro com esse mercado, independente do que você faça. Quer fazer trade, quer fazer hold, você precisa saber o que você está fazendo, precisa de uma estratégia perfeita para você. No mais, muito obrigado pela companhia, tamo junto e sucesso!